Salve, gente! Agora eu tô aqui com Marcele Oliveira, que é produtora cultural, comunicadora, ativista climática. Além disso, ela é mestre de cerimônias do Circo Voador e atual diretora executiva do Perifalab. Também é cofundadora da coalizão O Clima é de Mudança e jovem negociadora pelo clima da Secretaria de Meio Ambiente e Clima do Rio, atuando como residente no Comitê Rio G20. Marcele pesquisa a interlocução entre práticas culturais e o combate às consequências das mudanças climáticas nas periferias, com foco em adaptação e educação climática. Marcele, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigada, Bruno. Oi, gente. Fala, Planeta A. Prazer estar aqui. Marcele, o que te despertou para a discussão ambiental e climática? Qual foi o gatilho que te deu? O que aconteceu na sua vida? Ou, enfim, você teve uma pessoa que te inspirou? Você participou de uma luta específica? O que te despertou para essa discussão ambiental e climática? Assim como todo mundo, eu passei um grande tempo achando que a causa ambientalista era sobre abraçar árvores e uma coisa de gente branca na Zona Sul, né? E aí, em algum momento ali, em 2019, eu começo a perceber uma articulação no meu território. Eu sou cria de Realengo, Zona Oeste. Alô, Zona Oeste. E aí eu percebo uma articulação no meu território que faz um debate sobre a implementação de um parque verde e que, por conta desse parque verde, adota um diálogo e uma premissa de conscientização, assim, que passava por vários problemas e vulnerabilidades do território que podem e devem ser resolvidas através da política pública. E aí eu comecei a pensar naquele parque verde, né, como um lugar onde a gente podia desbravar uma memória que o concreto faz a gente esquecer que a gente tem, mas a Zona Oeste, ela era muito mais verde, ela ainda é bem verde, ainda tem uma experiência rural em alguns lugares. Então, essa reconexão me fez olhar para esse Parque Verde, que agora tá ali, né, implementado, Parque Suzana Naspolini, mas que é fruto da luta social. Me fez pensar, através desse Parque Verde, sobre biomas, sobre o que está acontecendo com o bioma da Mata Atlântica, sobre quais são as questões que a gente está lidando com o saneamento básico. Aprendi um pouco sobre o que é racismo ambiental, que é perceber essas vulnerabilidades relacionadas a questões em relação à natureza, né? Que estão sempre no mesmo CEP, atingindo pessoas da mesma cor, né? Então, o que isso quer dizer? E aí eu fiquei muito intrigada sobre como, na luta do Parque Realengo Verde, uma ocupação cultural, né? Uma ocupação artística chamada Parquinho Verde ampliou muito o sentido da luta, o sentido do debate. Foi quando a gente se conheceu, por exemplo. E aí, ver uma galera mobilizada para falar sobre o território, o bairro, a cidade do Rio de Janeiro e pensar como essa cidade podia ser mais verde, era algo muito inovador e talvez muito solitário e muito esse papo de é problema do outro, não é problema meu. E aí, com a luta pelo parque, principalmente com o Parquinho Verde, a gente começou a ver que tinha um monte de gente por aí que queria ver mudança nos seus territórios, que queria debater um pouco sobre o que a gente faz com lixo, como é que a gente pode fazer campanhas de reflorestamento, como que a gente exige políticas públicas que não sejam só sobre concreto, sobre asfalto, sobre construção de shopping, mas que sejam sobre áreas de lazer a céu aberto. E aí a gente descobriu que nós éramos muitas pessoas. E aí fez sentido pensar numa Agenda 2030, né? Uma agenda de metas, que a gente deveria e poderia, né, incidir, cobrar para que o ar ficasse mais limpo, para que a comida ficasse com menos agrotóxico e que a arte e a cultura podiam impulsionar esse debate. E aí, quando eu vi, já era. Acho que esse é o resumo mais resumido, assim. Quando eu vi, já era muito importante falar sobre meio ambiente para poder falar de território, para poder falar de mim, para poder falar de Realengo, para poder falar do parque e para poder falar de futuro. E a arte e a cultura, que é onde eu me formei, né? Sou produtora cultural. Eram parceiras, aliadas, estratégias para falar disso com ainda mais gente. Eu olhei e falei, cara, aqui tem uma coisa, eu quero insistir nisso aqui, quero trabalhar com isso. Quero ver realmente que as cidades... Quero ver realmente as cidades mais verdes. Assim como o Realengo, com um pouco mais verde, ainda não é o suficiente, ainda queremos mais verdes, outros 50% verde. Mas ficou com um outro tom, sabe? Ficou com outro debate ali. Então, acho que é isso. E essa luta lá de Realengo é uma luta que encontra gerações, né? Quando você chegou, e também quando eu me aproximei dessa luta, a gente encontrou várias gerações que estavam ali há muito tempo se mobilizando para lutar por aquele parque que agora finalmente saiu.
num tempo, no passado, em que o debate sobre mudanças climáticas não tinha essa vigorosidade que tem hoje, né? Em que as enchentes afetam muito mais hoje do que há 40, 30 anos atrás, certamente. E aí o que eu queria te perguntar agora é como você sente no seu dia a dia os impactos das mudanças climáticas? Os impactos, seja das enchentes propriamente ditas, os impactos das ondas de calor, os impactos no jeito como se observa a vida, na ansiedade, no jeito de ser, no seu trabalho. Você passa a ser ativista climática em 2019, mas você continua trabalhando, né, com 1 milhão de coisas, sendo produtora cultural. Então, como é viver nesse mundo em que a gente está imerso na crise climática, mas também a gente não deixa de ser jovem, a gente não deixa de ter que trabalhar, a gente não deixa de ter que pagar conta? Acho que é um desafio, né? Acho que é um desafio muito colocado, no sentido de que se você vê uma grande empresa super poluente, não pode falar nome, né? A gente não tem advogado pra isso. Mas você vê uma grande empresa super poluente fazendo propagandas em festivais ou então fazendo editais para que se produzam coisas relacionadas à sustentabilidade. E aí eu penso nisso para pensar como o buraco tá muito mais embaixo, né? A gente fala, por exemplo, de mercado de carbono, e aí as pessoas fazem lá uma medida de compensação para que os que elas desmatam, mas elas não param de desmatar. Então, essa coisa de me descobrir ativista climática também vem do lugar de começar a ver uns cenários e olhar e falar, cara, eu acho que isso aqui não é o caminho, sabe? Então, qual que é o caminho? Não sei, mas lá em Queimados, a galera da Visão Co-op tava fazendo adaptação na prática, na rua, literalmente colocando a mão na massa, né? Com uma brigada contra enchentes, para poder aliviar ali o perrengue na hora de um evento climático extremo, né? Que agora a gente entende que é evento climático extremo, tá acontecendo o tempo todo, em diferenciados lugares. Mas aí eu fui reparando que tinha uma responsabilidade ali compartilhada e intergeracional também, mas compartilhada sempre com um olhar de pra frente, pro futuro e o depois. E acho que a nossa geração é uma geração que não sabe muito qual vai ser o depois. Então, né, quando você conversa com pessoas que estão engajadas na luta pela natureza, pela Baía de Guanabara, pelos biomas, pelo Brasil, né, se você ouve as comunidades originárias, as comunidades quilombolas, esse grito de urgência, ele não é um grito de ontem. Mas ontem, cada dia mais, parece que o amanhã tá muito confuso e difícil e com disputas, né? Que não são só do humano com o humano, não é só a guerra, não é só a política. É o rio secando, vai fazer o que com o rio que secou? Sabe? Vai fazer o que com o plantio que não deu? Vai fazer o que com a pandemia que não se sabe o que é? São situações que a gente não viveu no tempo histórico do registro e que a gente está construindo agora como faz. Então, no olhar de... Enquanto uma mulher jovem, uma mulher negra jovem, eu observo esses desafios e eu tenho urgência. Tipo, eu tenho urgência. E eu percebo que quem tem urgência já tá falando e pensando sobre esse assunto sem dar, talvez, os nomes. Justiça climática, racismo ambiental, proteção das florestas. Floresta em pé, talvez não dizendo isso. Mas dizendo que o saneamento básico precisa melhorar. Dizendo que a gente precisa conhecer e respeitar os biomas do país, tá ligado? É interessante, eu acho, pensar nesse futuro, né? Pra ele existir... Tem que ter o hoje, tem que ter o agora. E tem que ter outras formas de pensar para quem tá construindo, formulando seu pensamento nas escolas, sabe? Com quem tá estudando e aprendendo lá na geografia sobre erosão e tipos de solo. E é importante aprender isso também. Mas quando que a gente vai começar a falar da crise que são essas pessoas que vão ter que enfrentar? Se daqui a 50 anos não tiver mais Brasil... Crianças que agora são as crianças que a gente ama, fofos, queridos, sobrinhos e filhos. 50 anos. 50 anos não tem mais Brasil. Pesquisa da NASA que saiu. Justamente, a pesquisa recente da NASA, né? A gente está gravando no mês de julho, finalzinho de julho. Pesquisa recente da NASA confirma e aponta o cenário futuro que 5 grandes regiões do planeta vão sofrer com a crise climática de maneira mais intensa. E o Brasil, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste do Brasil estão nesse mapeamento. E eu queria fazer uma pergunta
para ti justamente sobre uma pesquisa que foi feita no ano passado, a pesquisa chamada Juventudes e Meio Ambiente, de 2022, revela que 66% dos jovens percebem que a crise climática afeta ricos e pobres de maneiras diferentes. Entretanto, apenas 24% desses jovens, segundo a mesma pesquisa, sabem o que significa racismo ambiental. E eu queria que você explicasse pra gente o que é o racismo ambiental. Ele existe de verdade? O racismo ambiental existe. Nesses últimos 5 anos, falando de Parque Realengo Verde, identificando que a não implementação do parque era um caso de racismo ambiental, porque Realengo é um território periférico, longe, e por que essas pessoas querem uma área verde de lazer, elas não precisam disso, né? Então, identificando que isso é racismo ambiental, e aí percebendo que a luta das comunidades indígenas, falando sobre demarcação, é uma pauta urgente, é uma pauta que identifica, né, um caso de negligência. E aí percebendo lugares na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, como Volta Redonda, ou então a gente pensar no que está acontecendo em Alagoas, que é uma capital, e você olhar ali um cenário onde todo mundo sabe que aquilo está errado. Todo mundo sabe. Mas e aí? O que acontece? É indenização? Só? Né? Como que a gente organiza melhor esse progresso, né? Esse avanço, esse futuro, sem passar por cima de tudo e de todos. E a gente atualmente está passando por cima de cidades e florestas inteiras. Acho até que a gente já passou mais do que deveria e o negócio já perdeu um pouco da conta. Mas é isso que é racismo ambiental. Acho que racismo ambiental é pensar que lá nos Estados Unidos, quando construíram um termo, com o Dr. Benjamin Franklin, eles estavam falando de produtos tóxicos sendo jogados numa parte específica da cidade, sem nenhum tipo de consulta prévia, e era uma parte da cidade mais vulnerável, empobrecida, com uma maioria de, né, população periférica, população negra. E aí eles olharam e falaram, isso não está certo. Por que que isso é desse jeito? Quem está tomando essas decisões e que critérios estão sendo utilizados para essas decisões? Quais são os critérios que a gente utiliza para lugares... A gente não, né? Eles utilizam, e elas que estão lá com as canetas, para um lugar ter saneamento básico e o outro não. Para um lugar ter coleta seletiva e o outro não. Para algum tipo de informação nutricional chegarem num lugar e outro não. Então, hoje, né, a minha leitura de racismo ambiental é muito essa. Racismo ambiental é também esse estado de negligência, onde coisas que a gente já sabe, porque não tem essa que inventou agora, a gente já sabe que existe racismo, foram, né, 500 anos aí tentando reverter essa história de que pretos, pobres e pessoas, né, periféricas, marginalizadas e etc., não têm direito à qualidade de vida, a um ar para respirar, uma boa formação. Então a gente já tá aí, né, falando sobre racismo há muito tempo, e aí é pensar que o que acontece com a natureza e como lugares foram urbanizados sem pensar o que ia ser, né, daquelas árvores, daqueles terrenos, e passou tudo por concreto. Mas se você chega numa área mais privilegiada da cidade, tem lá bonitinhas as árvores, os jardins de inverno, enfim, os espaços ali de lazer preservados. Racismo ambiental hoje, para mim, não é só um conceito, sabe? É uma denúncia, é o entendimento de que a crise, que hoje está gigante, não foi causada por essas comunidades, mas bate lá primeiro, porque já está batendo lá há um tempão. E aí, quando acontece, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde a gente vê uma cidade inteira, então isso abarca a diversidade de raça, de gênero, de classe, né? É uma coisa muito maior. E aí você observa que aquilo ali também é resultado de negligência, porque estava previsto, estava avisado, a ciência estava apontando, e não houve investimento público adequado para adaptar a cidade, para tomar as decisões. E aí a gente está falando de racismo ambiental sim ou não? Para mim, sim. Racismo ambiental é esse estado de negligência que afeta principalmente as pessoas negras, periféricas, quilombolas, indígenas, PCDs, as mulheres, as crianças, grande lista de pessoas que têm que pagar ali uma conta que não são elas que criaram, porque elas não são as donas das grandes indústrias, não são as grandes produtoras de plástico, nem são as detentoras da decisão. Mas eu acho que são elas que precisam ser empoderadas, né? Pode usar essa palavra ainda, gente? Empoderadas? Não sei. Mas são elas que precisam ser munidas de informação para poder batalhar essa guerra, que é uma guerra de combate à negligência climática, de combate à desinformação, às fake news, a um olhar de que a Terra vai acabar mesmo.
Não há nada que pode ser feito. Há sim coisas que podem ser feitas. Tá? A gente tem que fazer um caminho de diplomacia, tem que fazer um caminho de política pública, tem que fazer um caminho de reconexão com o meio ambiente. Tem que fazer. E isso é enfrentar o racismo ambiental também, sabe? Tem uma palavra de ordem muito dita pelo movimento climático internacional de que está todo mundo no mesmo barco. Né, de que somos um navio afundando. Faz essa metáfora, né, de que somos um navio, o planeta é um navio, que a gente está todo mundo dentro desse mesmo navio, que esse navio está afundando, que então o planeta inteiro, de maneira igual, está sofrendo esses impactos. Nesses dias eu vi uma outra metáfora que é a gente está todo mundo diante do mesmo temporal. A chuva é igual, mas cada um de nós está em barcos diferentes. Tem gente que está no cruzeiro, tem gente que está em iate, tem gente que está na canoa, tem gente que está segurando uma tábua de madeira. Então, eu acho que essa metáfora muito dita pelo movimento climático internacional, ela precisa ser atualizada. Afinal de contas, há diferenças de impactos nas pessoas. A sociedade é desigual. Então, a crise climática afeta de maneira desigual também. E diante dessa crise emergencial que a gente está vivendo, e você já foi para quantas COPs? 2 COPs. Foi Egito e Dubai. Você pôde estar presente no espaço de tomada de decisão desses líderes globais que afetam a nossa vida, o nosso cotidiano, né? Nas nossas cidades, nos nossos territórios, nos nossos bairros. Quando você observa esses espaços, você acha que esses espaços são capazes de apresentar as soluções que a gente precisa para resolver a crise climática? Capazes, é fruto... O que é ser capaz, né? Espaços como a COP, assim como o Congresso ou a ONU, sabe? Espaços onde só uma parcela mínima da população de fato vai para sentar de fato na mesa, são espaços que precisam refletir os anseios dos territórios. Então, a capacidade desses espaços de propor políticas públicas efetivas, fundos de financiamento eficazes, com a celeridade necessária, acordos, né, internacionais de colaboração, de cooperação, essa capacidade, essa possibilidade disso tudo acontecer depende muito de todo o contexto ao redor, de toda a incidência e construção do debate que vai ser debatido lá. Então, um país que faz consultas públicas, que faz um investimento na ciência, que escuta, né, o movimento social, o terceiro setor e reúne experiências orçamentárias e de gestão e de grupos de trabalho para ir para a COP fazer proposições assertivas, tá dentro. E pode conquistar coisas, né? Acordos e possibilidades para o seu país muito interessantes, que podem causar, sim, a diferença. Mas não é só ir. Muito menos ir sem a estruturação. A tal da diplomacia, ela é essa estruturação. Então, o Brasil ele é representado na COP pelo Itamaraty, onde as pessoas são especialistas no debate que elas fazem sobre, né, determinados temas, como transição energética, ou então como, né, garantia de justiça climática, passando por saneamento, passando por alimentação, passando por combate à fome. Então, você vai tendo aí os nichos, só que cada país tem um tipo de política, né? Então, você vai sentar aí países que não têm o mesmo entendimento sobre direitos humanos, nem o mesmo entendimento sobre direitos, não tem o mesmo entendimento sobre qual que é a sua atual urgência, nem qual que é a coisa que é proibida, porque ninguém gosta de fazer guerra, e tá aí a guerra acontecendo. Na mesa, é todo mundo a favor da paz, mas o país está lá fazendo guerra, cometendo genocídio, como é o caso, né, de Israel com a Palestina. Então, eu fico pensando que descredibilizar esses espaços, dizer que eles não servem para nada, não é o caminho. Mas é entender que eles só servem para alguma coisa quando os países constroem um debate e fazem, a partir da diplomacia, né, proposições, entendendo essas diferenças, né, legislativas mesmo, diferenças de políticas dos países, mas mirando nesse amanhã, nesse futuro, nessas conquistas, né? São espaços de debate internacional. Não, a galera fala de debate doméstico, né? Que é aquele doméstico que você conversa no Brasil. E eu acho que isso tem um fundo de razão. E acho que isso tem que ser compreendido pela gente também.
ativistas no geral, né? Existe espaço para tudo. Assim como a gente tem o poder legislativo, judiciário, executivo, é importante entender essas métricas do que é debate dentro, né, da estrutura do país, dentro da estrutura dos estados, dentro da estrutura dos municípios, dentro da estrutura de cada território, cada periferia, e como que isso precisa munir, sabe? Um discurso sobre adaptação, um discurso sobre regeneração, que seja, sabe? Um discurso sobre proteção das florestas, um discurso sobre fundos de financiamento para a construção de soluções que a gente não sabe quais precisam ser ainda, mas que precisam ser construídas e tem que ser construídas nos territórios. Então, dizer que esses espaços não servem para nada, eu não topo. Acho que ir para eles sem estratégia é, sim, uma perda de tempo, mas ir com uma boa estratégia, eu acho que o Brasil está se esforçando, é provavelmente uma forma eficaz de garantir os milhões de zeros que a gente precisa para, de fato, adaptar as cidades, porque, no fundo, é sobre dinheiro. E a gente vive num capitalismo que, se deixar, maceta nas nossas cabeças ideias de concreto. Então, para remontar e reconstruir o que a gente quer para as cidades, para remontar e reconstruir o que a gente quer para os territórios, tem que pensar do local ao global, do global ao local. Então, o meu trabalho com o Parque Verde de Realengo, com a Agenda Realengo 2030, ele é tão importante quanto a ida para a Copa em Dubai. São coisas que se complementam e são coisas que eu carrego comigo em todas as minhas falas. Não é só sobre estar na Climate Week em Nova York, ou só sobre estar fazendo palestras, estando em espaços de visibilidade. É sobre estar construindo uma narrativa forte que vai ser transformada em ação e que precisa ser transformada em política pública, porque uma ação eficaz num território não resolve a crise climática. 5, 10, 15, 20 estados que sejam, ainda não são o planeta todo. A gente precisa de uma massividade de práticas, de ações, de financiamento, de reflexões, sabe? Pensando as peculiaridades e especificidades de cada bioma, cada território, cada país, mas também aquilo que funciona num lado pode funcionar do outro, algum tipo de experiência que já deu certo e pode vir pra cá, porque a gente tá construindo o futuro, a gente tá construindo a solução, tá construindo o conceito de adaptação antirracista, de adaptação transformativa. Tá escrito, mas ninguém nunca adaptou. Então aquela imagem do urso polar em cima da geleira e a geleira derretendo, e o urso polar triste, usar aquilo pra comover, já tá atualizado pro cavalo caramelo em cima do telhado. E pra explicar, né, pras pessoas no geral, tá super atualizado no metrô hiperlotado, no trem superlotado. Tá atualizado no estado de insegurança alimentar que várias pessoas vivem. Tá atualizado na enchente com água aqui. E a enchente com água aqui que rolou no Rio, na Baixada Fluminense, em janeiro, foi uma enchente que deixou muitas pessoas, centenas de pessoas, numa condição extremamente parecida com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E foi aqui, né? Estamos falando do Rio de Janeiro, foi aqui. E aí começou porque doações para o Rio Grande do Sul e vamos nos movimentar, etc. Como se daqui a pouco isso não fosse acontecer de novo na Zona Oeste, na Baixada, em Acari, em Honório. Então, acho que também tem uma percepção, né, de que sempre tem... a gente sempre tem mais tempo. Porque é com o outro, não é com a gente. Mas a gente precisa pensar quando for com a gente. Dizer para as pessoas guardarem os documentos dela é muito importante. Saber os números da Defesa Civil. Quem é que sabe o número da Defesa Civil de cor? Então, o que a gente precisa fazer hoje? A gente precisa conversar com as pessoas que elas precisam guardar os documentos dela numa pastinha de fácil acesso, onde, caso seja necessário sair correndo, os documentos não fiquem para trás. Ou então, quais são os números importantes de se ter para ligar, para pedir algum tipo de auxílio? Ou então, para onde que elas vão correr? Né? Aí tem a sirene toca, mas é para ir para onde? Quais são os pontos e postos de ajuda? Esse debate também é um debate de adaptação, também é um debate de garantia de justiça climática, que é não deixar para amanhã, para a hora que acontece, porque na hora que acontece, na hora que a tragédia tá dada, a gente tá lidando com mortes, com feridas, com pessoas perdidas. É difícil organizar. E se a gente organizasse desde já para todos os territórios que têm essa sinalização de vulnerabilidade, mas para o país como um todo. O que precisa ser feito, quais são as informações que a gente deve saber e como que a gente deve se portar em caso de evento climático extremo.
isso tem que estar nas escolas, tem que estar na televisão, tem que estar sendo falado no dia a dia. Isso que você traz da solidariedade do Rio Grande do Sul, acho que é bem interessante, porque a solidariedade é muito importante. E o fato das pessoas se mobilizarem quando tem um evento extremo é muito importante. O Brasil é reconhecidamente um país que se mobiliza para ajudar os seus. Mas diante da crise climática, que tem eventos climáticos acontecendo com mais intensidade e mais frequência daqui para frente, só a solidariedade não vai dar conta. Porque senão a gente vai ter que viver sendo solidário, dando para no dia seguinte, quando a chuva cair aqui, a gente vai receber. A solidariedade é importante, mas junto com ela precisa vir uma discussão sobre como é que a gente supera esse cenário que a gente está vivendo. Né? Quais são os caminhos que a gente precisa adotar daqui para frente para sair da crise climática e para sair do cenário de barbárie que demanda a solidariedade. Afinal, a solidariedade só existe nesse contexto porque há um evento extremo. E eu queria voltar na discussão sobre COP, porque na COP passada, o de Dubai, a COP28, o presidente Lula anunciou a entrada do Brasil na OPEP, né, na Organização Internacional dos Países Produtores de Petróleo. E isso foi feito bem em cima da COP, isso gerou uma repercussão negativa muito grande. O Brasil ganhou o prêmio de fóssil do dia, que é um prêmio dado para os piores negociadores do dia lá na COP, né? Então, quem vacilou muito hoje, e aí a gente teve agraciados com essa incrível menção à OPEP e a entrada do nosso país, e um belíssimo prêmio de fóssil do dia. E esse é aquele prêmio que nenhum país quer ganhar. Né? E a gente brasileiro que tá lá fica com vergonha um pouco de, tipo assim, putz, levantar. Um país que tava dizendo que queria sediar a próxima COP, nananana. Terrível, pataquada. E aí, o que eu queria te perguntar sobre isso é que você protagonizou um dos momentos mais emblemáticos, eu acho, nessa conferência, em que você perguntou, né, você indagou o Lula numa atividade que teve, chamando ele na responsabilidade. E eu queria que você contasse pra gente como foi esse momento dos bastidores até aquele momento de você estar sentado ali naquela mesa diante de várias autoridades. Tava Marina Silva, tava ministros de Estado, tava representantes de grandes organizações. A Sônia Guajajara tava também. Então, como foi pra ti quando você recebeu a notícia? Como você se preparou? Como foi aquele momento? Eu fiquei 48 horas sem dormir. Eu sabia que eu precisava dar um recado, que precisava ser um recado assertivo, porque eu não tinha muito tempo pra falar, mas eu também sabia que esse recado não era só meu. Então, a primeira coisa, assim que houve o convite para que um jovem negociador pelo clima da Secretaria, que é um programa, né, da Secretaria do Meio Ambiente do Rio, para alguém que estivesse presente na COP, com certeza, fizesse uma fala em nome da juventude, a primeira coisa foi ligar para todas as organizações de juventude do país, as entidades, assim, de diversidade regional, então, pessoas do Norte, pessoas do Nordeste, e falar, olha, a gente vai ter essa oportunidade, vamos construir esse texto junto? E aí, eu soube disso no aeroporto quando eu tava indo. E aí, aquele voo gigante, aí escala, outro voo gigante. Toda vez que parava no aeroporto, eu abria o computador pra ver os insumos e digitar. Só que aí, depois eu perdi a conexão, aí abria de novo. E aí, a gente chega em Dubai de madrugada, assim, de noite. E a fala, né, essa reunião, que era uma reunião das representações, né, do Brasil, com o presidente da República, né, com o Itamaraty, ministros e tal, com a sociedade civil brasileira. Um tipo de atividade que quase não tem registros, assim, que outros países façam com alguma regularidade, sabe? Então, é um momento realmente bem emblemático. E aí, eu olhei e falei, bom, esse texto tem que ficar perfeito e eu tenho que terminar de escrevê-lo. E a gente, né, chegou e eu falei, eu só durmo quando acabar, quando eu falar o que tem que falar. E aí eu usei uma expressão que é a forma como eu falo mesmo, né? Que é uma gíria que eu uso e tal, pra mencionar o silêncio, né? Em relação a essa questão com a OPEP. E aí eu usei o tem que falar, né, presidente? Tem coisa que tem que falar. Como, por exemplo, que não faz sentido o Brasil integrar a OPEP. E na mesma época também estava o debate sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Sim. Né? E estava tendo uma grande polêmica. Não vamos falar sobre isso aqui na COP para não queimar o Brasil, não sei o quê. E também, então, isso de precisamos falar também veio nesse sentido junto. E aí foi uma
proposição, né, que não era só minha, mas que era ali escrita a várias mãos, mas que colocava nesse lugar, olha, eu entendo que existem limitações burocráticas de até onde se pode ir, até onde se pode dizer certas coisas em determinados espaços. A juventude, e eu enquanto uma mulher negra jovem, tenho o papel de olhar para essas regras impostas e passar um pouco do limite delas. Porque o que eu quero construir não cabe nessas salas de homens brancos de terno. O que eu quero construir não cabe nesses encontros de pessoas influentes ao redor, né, do mundo, mas que não incluem os territórios. E os territórios suam para poder estar lá. E não podem nem fazer manifestações, é proibido fazer manifestação em espaços de negociação internacional, né? Tem toda uma organização para acontecer uma manifestação. Então, acho que dizer tem que falar gerou também um lugar de uma cobrança. Uma cobrança de assim, se postura aí, mano. Qual foi? Como é que vai ser esse negócio? Vai ter que se explicar aqui, ó. Todo mundo tem que estar de olho em você, se ninguém vai te cobrar. Eu e a juventude, eu olhei pro lado e falei, e a galera, a juventude levanta a mão, a gente tinha algumas pessoas, né? O Brasil foi pra essa Copa de Dubai, uma das maiores delegações. Bondão, né? Bondão, gente, a beça. Isso quer dizer que todo mundo pensa igual, etc? Não quer. Mas quer dizer que num momento, na oportunidade de dizer algo que tem que ser dito, eu fico muito feliz de emprestar a minha voz. E acho que foi isso que eu fiz. Eu emprestei a minha voz pra um debate que precisa ser feito num momento que foi... estratégico, porque saiu em muitos jornais e tal. Então, acho que essa que é a história. Ela tem bem menos glamour do que parece que tem, porque tem todas essas horas sem dormir, e essa coisa desse frenesi de ficar escrevendo e olhando e recolhendo opiniões e não querer falar nenhuma besteira, sabe? Eu não queria falar nenhuma besteira. Mas eu também não queria só falar olha, tinha que falar o que tinha que falar. Eu acho que foi isso que foi feito. Então, foi massa. Desejo que cada vez mais de nós tenham oportunidade de estar em espaços onde o que a gente diz é ouvido por quem tem que ouvir. Que eu acho que foi o que aconteceu naquela mesa. Tua fala foi fundamental, já te disse isso. A juventude brasileira certamente agradece a sua contribuição naquele dia. E estamos caminhando para os finalmente. Tem mais 2 perguntas para te fazer. A primeira, de que maneira a pessoa que está nos ouvindo agora, ela pode se engajar para essa luta? Muita gente manda no Instagram perguntas assim, eu quero me engajar. Teve um dia que um rapaz de 14 anos mandou uma mensagem falando, olha, eu tô em casa meio aflito, meio ansioso, porque eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. O que eu posso fazer? Tem 1 milhão de possibilidades do que se pode fazer, mas eu queria te ouvir. De que maneira você acha? Quais são os caminhos que hoje existem, né? Tanto de se organizar, quanto de ações individuais, você acredita nelas? Ações de disputa estrutural, enfim. O que você acha que a pessoa que está nos ouvindo agora pode fazer? Como ela pode fazer? Ou como ela deve fazer para se engajar nessa luta? Eu acho que a luta climática... E eu diria até que, na verdade, todas as outras lutas, assim, as lutas pelos direitos das mulheres, das crianças, luta pelo direito ao território, luta pela liberdade, luta pela reparação, todas elas precisam de um ponto de partida que é a comunidade, que é a rede. Então, essa aflição e essa angústia, né? Quando se está sozinho e descobrir o que se pode fazer dentro da correria do dia a dia, dentro das limitações financeiras, é ainda pior quando não se tem uma rede. Então, eu acho também que a gente precisa estudar, todo mundo. E não é um estudar que tem que pegar o livro e abrir. É estudar de sentar e parar para pensar, formular reflexões sobre os problemas que estão dados e sobre aqueles que a gente percebe que estão aí acontecendo, mas que talvez possam ter, né, no local, algum tipo de solução, de política pública de fácil implementação. Assim como o debate sobre Parque Verdes, que gerou o Parque Verde Realengo, não gerou só o Parque Verde Realengo, gerou uma política pública na cidade do Rio de Janeiro de parques públicos em lugares até então, né, que não tinham nada, que não apresentavam nenhum lazer, né, oficial. E agora tem um parque na Pavuna, um Parque Piedade. Isso entra pro mapa da cidade e tem inúmeros benefícios para cada território, né, na sua variada forma. Então, o que fazer é uma coisa que a gente está
junto descobrindo. Mas definitivamente nada pode ser feito se você não se articula. Então é olhar para o lado também e aprender a reconhecer as inovações que os nossos territórios nos propõem. É reconhecer quem, às vezes um mais velho ou uma mais velha, já faz algum tipo de atividade com reciclagem, ou com plantio, ou com ações educacionais com crianças, ou com terceira idade. Ou então pessoas que articulam projetos culturais em praças, ou rodas de rima, ou de samba, e que de repente podem incluir esse tema. Pensar também sobre o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Parar de usar copo plástico, fazer uma festa de repente com copo de mandioca, ou então fazer na sua festa um recolhimento ali entre orgânico e reciclável. São coisas do pequeno e do individual ao grande e coletivo. São coisas que só ganham contorno quando a gente tem a oportunidade de olhar, pensar, fazer, voltar, olhar, construir, conversar. É o que a gente tá fazendo agora, é o que eu espero que quem tá nos ouvindo pense também, assim. Ouça uma coisa que eu tô falando e fale, pô, isso é interessante, deixa eu pesquisar mais. Pô, isso é legal, deixa eu contar pra minha mãe. Pô, isso é maneiro, deixa eu postar aqui no Twitter. Pô, interessante, deixa eu compartilhar essa informação aqui de qualidade. Pô, legal, deixa eu ver essa coisa aqui que é fake news e falar, ó, isso aqui é fake news. Pô, deixa eu estudar mais um pouco sobre isso. Ah, de repente um projeto, de repente mais pessoas querem fazer esse projeto. De repente um edital que a gente pode pegar. De repente uma coalizão clima de mudança. De repente, um bom cargo para trabalhar com pesquisa relacionada, né, a mudanças climáticas. Desejo isso para vocês, desejo isso pra gente. Não era isso que era para ser, não, mas já que tá sendo, desejo cada vez mais pessoas dos territórios, pessoas com histórias e violações, sabe, sentidas na pele e vontade de mudá-las, possam estar sentadas em ministérios, dentro do Itamaraty, dentro da negociação internacional, mas também dentro das cadeiras políticas, nas vereanças, né, sendo deputados. Eu acho que é um debate amplo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se organizar. Tem que ter uma comunidade ali forte, falando sobre quais são as perspectivas daquilo que a gente sonha. Porque o sonho também faz parte. Imagina se tudo só tiver esse campo aqui do real. Eu não topo, assim. Eu gosto de pensar o que poderia ser. Ah, mas não é e nunca vai ser. Tá, mas se pudesse ser. E eu acho que é assim que a gente constrói. Então, a minha recomendação pra todo mundo que quer se engajar com qualquer luta é agir em comunidade, olhar pro lado e ver o que tá sendo feito, como você pode contribuir ou como você pode provocar, né, o assunto. E assim a gente vai construindo uma onda de conscientização, que eu acho que é o que a gente mais precisa. E é por isso que eu faço a interlocução entre cultura e mudanças climáticas. Acho que a gente precisa fazer uma virada de consciência. Uma virada de como a gente se relaciona com o meio ambiente. Uma virada de como a gente olha para a natureza como um ser de direito, que foi massacrado, passado por cima, e que agora tá aí dando sinais de que não pode ser dessa forma. Então, de que outras formas a gente vai ter? Que outras formas a gente vai pensar? Acho que é isso, assim. Não é sozinho, não é individual. Passa por muitas camadas, sim. Podem ter coisas mais em grupo ou menos. Mas é sobre construção de rede, construção de estudo, construção de solução. E reflexão sobre o sonho mesmo. Qual que é o nosso futuro? O que é a nossa Agenda 2030? Qual é o 2030 que a gente deseja? Qual é o 2030 que a gente vai ter se a gente ficar desarticulado? Então, fica aí a dica, gente. Marcele, antes de fazer a última pergunta, eu já queria te agradecer muito pela sua presença, pela sua dedicação de tempo de estar aqui. Sei que sua agenda é difícil, sei que é corrido, muitos chapéus, trabalho, vida. Então, eu queria muito te agradecer mesmo sua presença e tudo que você vem ajudando a construir esse podcast. Então, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. E eu queria te pedir uma recomendação, alguma leitura que você fez recentemente que te afetou de maneira positiva, algum filme que você viu, alguma série que te impactou. Pode ter a ver com discussão climática, ambiental, pode ser algo, enfim, pode ser de maneira ampla. Então, eu queria te pedir essa recomendação. O que você recomendaria que nosso ouvinte lesse, escutasse e ouvisse? Ultimamente eu tenho pensado que, antes mesmo de dizer que eu era ambientalista ou que eu era ativista climática, algumas oportunidades de dialogar, né, com esse tema já tinham me impactado muito. Então, a primeira vez que eu vi o documentário Ilha das Flores, dá pra ver no YouTube, e como aquilo me impactou,
falando sobre lixões, falando sobre o nosso papel enquanto seres humanos, raça dominante, dedo polegar opositor. Então, eu já fiquei muito impactada com a Ilha das Flores. Eu comecei a pensar que, na verdade, aquilo ali já era um indício. As outras pessoas não ficaram tão impactadas quanto eu fiquei. Eu fiquei muito chocada. E aí, acho que em leitura, uma leitura que eu acho que é essencial é quem precisa de justiça climática no Brasil, né? Uma publicação... Temos aqui, oba! Faz... Acho que muita diferença descer a discussão para o nosso dia a dia. E aqui a gente tem depoimentos, reflexões construídas aqui nesse território, no Brasil. Então, acho que é massa e traz uma percepção, né, de qual que é a nossa parte nessa discussão. Uma outra leitura que para mim foi muito impactante foi Ecologia Decolonial. Temos aqui na biblioteca! Ele tem tudo! Temos aqui na biblioteca do Planeta A uma Ecologia Decolonial do Malcolm Ferdinand, está até marcadinho aqui. Uma Ecologia Decolonial, eu acho que traz uma proposta subversiva quando começa a pensar sobre esse conceito de habitar. E aí aqui, Malcolm aponta que esse habitar colonial, que é esse habitar predatório, exploratório, que concreta tudo e que em nome do progresso esquece, né, de premissas básicas como o respeito, a empatia, ou que você precisa de oxigênio, então se você matar todas as plantas você vai ficar sem, né? Esquece tudo isso. É um habitar colonial. E o que a gente precisa fazer é inventar novas formas de habitar. Isso me encantou aqui. Além de outras coisas muito interessantes para uma perspectiva caribenha, então, né, uma perspectiva de libertação. Aqui é irado. E eu acho que falar de libertação também me lembra... Falar de libertação também me lembra muito do que eu li de Nego Bispo, né? A terra dá, a terra quer... Tem isso? Não. Ah, mas Nego Bispo, quilombola, piauiense, uma pessoa que sempre trouxe nas suas falas públicas que não queria ser colonizado e não permitiria que isso acontecesse ao corpo dele, a fala dele, a forma dele de pensar, que dança feio, escreve esquisito, fala como fala e é o que é. Porque essa padronização de quem a gente é, portanto, a padronização de como a gente vive, todo mundo come da mesma forma, todo mundo come do mesmo jeito, e todo mundo se relaciona da mesma forma, e aí a gente começa a ter medo do rio, aí começa a ter medo do mar, e não é esse medo que tem que ter medo mesmo, tá? Mas é um medo como se aquilo fosse algo com o qual você pudesse, sabe, só ignorar. E aí fazer Dubai, né? Passa por cima do mar, constrói sua própria ilha, mar pra quê? Quem liga? Então, acho que indicação bônus, ler, ouvir e pensar sobre a perspectiva que pensa e pensou o Nego Bispo, que está agora encantado, mas que trouxe uma reflexão muito profunda sobre essa recusa. Eu não quero ser colonizada, não quero que o diálogo que eu faço sobre cultura, nem o diálogo que eu faço sobre meio ambiente tenha que caber numa caixinha do jeito certo de fazer. Eu quero estudar, construir, pensar, propor, desafiar, mas se alguém olhar para mim e falar, porque o jeito que vocês estão fazendo é errado e é ineficaz, eu vou olhar e vou falar, errado e ineficaz foi tudo que a gente fez até aqui, porque se alguma coisa tivesse sido eficaz, a gente não estaria tendo o debate que estamos tendo. Então é tempo do novo, sabe? É tempo de outras percepções, é tempo de planeta A. A gente passou muito tempo falando do não tem planeta B. Então é tempo de pensar, quero salvar o planeta A. E essas mudanças são mudanças que a juventude, né, protagoniza muitas das vezes. E desse bonde eu gosto de fazer parte, do bonde da mudança, clima de mudança. E você falou do Nego Bispo, vou encerrar com ele. Ele tem uma frase que é assim: enquanto você estiver ensinando o que eu lhe ensinei, eu estarei vivo mesmo enterrado. Mas se você deixar de ensinar o que eu lhe ensinei, eu estarei enterrado, mesmo que esteja vivo. Então, Nego Bispo segue presente aqui entre nós, está aqui nessa conversa. Marcele, muito obrigado. Eu que agradeço. Vida longa Planeta A, trocas de ideias assim, simplificadas, formas de pensar e de construir o futuro que a gente quer em um meio ambiente que seja incluindo a gente no meio. É o meio ambiente, é a gente, é o território, é tudo junto. Não tem uma coisa separada da outra. Tem que salvar o Planeta A e não existe Planeta B. Mas foca em salvar o Planeta A. Beijo!